fiz a prova do TRF3 e eu gostaria de contar as minhas percepções para você. Vamos lá? Para quem me acompanha no Instagram sabe que esse final de semana, no domingo, eu fiz a prova do TRF3. E aí, muita gente querendo saber como foi, o que eu achei, muita gente surpresa. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer: concurseiro, concurseira, faz prova. É isso, a gente só não faz prova quando a gente está aposentado. Então, quando a gente não aposenta, não chega no nosso cargo fim, sempre é importante fazer prova, pelo menos isso eu acredito, pra gente não perder o ritmo, pra gente continuar atuante, pra gente não se deixar levar pela pressão do ambiente. Então, quanto mais prova você faz, mais comum isso é pra você. Por isso que eu sempre gosto de fazer prova. Lógico que hoje, estando já num tribunal, numa situação mais confortável, eu vou acabar pensando um pouco mais. Primeiro, em razão de pensar numa lógica de qualidade de vida, de salário, de atribuições, e também pensando na lógica do deslocamento da distância. Afinal de contas, agora eu moro no Amazonas. Sair do Amazonas para chegar em São Paulo não foi um processo barato e nem fácil, porque foram mais de 4 horas de voo. Então são coisas que a gente tem que pensar bem e avaliar agora para decidir fazer. Mas fato é, eu decidi fazer esse concurso do TRF3. Tentei estudar por uma técnica de questões. Ela não deu tão certo assim em razão do perfil da VUNESP. E já falando um pouco da prova, e depois eu falo sobre a questão da organização. No conhecimento específico, né? Vocês sabem que eu fiz a prova para serviço social, sou assistente social e só faço provas para a minha área. E um conhecimento específico muito denso, muito cansativo, bem perfil VUNESP. A VUNESP, pelo menos no nível superior, tem esse perfil de começar a frase e você ter que terminar. Uma coisa que pra mim não faz nenhum sentido e não testa conhecimento. Não mostra que você sabe, mostra apenas que você sabe reproduzir a ideia de um autor específico. Isso sempre me incomodou na VUNESP, porque eles pegam ali um trecho de um artigo, de uma normativa, de um livro, jogam ali, você tem que completar com a palavra do autor, com base no que o autor pensou. Se você não conhece o autor, infelizmente você tem uma chance muito alta de errar. Não é aquele tipo de questão da FCC, da Sebrasp e até da FGV que te fazem pensar. E por meio da construção de pensamento, por meio da reflexão e da análise, você consegue acertar com base no que você estudou. A VUNESP não é muito nessa linha. Ou você sabe ou você não sabe com base no que aquele autor disse. E eu acho que isso limita um pouco a gente. Foi desafiador, eu acredito que eu não fui mal, mas logicamente poderia ter ido muito melhor. Achei bem denso, pegou umas partes do serviço social bem conceituais, bem teóricas, que cá pra nós eu não gosto. Eu gosto mais da parte mais objetiva, de instrumentais, de legislação social, e cobrou muito uma outra pegada. Quando cobrou o ECA, eu fiquei até mais confortável, né? Porque aí eu já tô mais habituada, então deu para poder caminhar melhor. Mas, de modo geral, achei o conhecimento específico muito cansativo e nós estamos falando nada mais, nada menos do que 40 questões. E a parte básica foi maravilhosa. O português eu achei super fácil, super tranquilo. Eu não acho que a VUNESP tem um nível de dificuldade alto no português, nunca achei. Então deu para fluir bem, tô com uma boa expectativa. Raciocínio lógico também. Pena que foram só 2 questões, porque no TJSP, que também foi VUNESP, e que eu fui aprovada e inclusive nomeada, eu também tinha ido bem no raciocínio lógico e eu também acredito que nessas 2 questões eu acho que eu acertei as 2. Política de saúde estava mais ou menos aí cobrar uma questão sobre quais são as vacinas que as gestantes têm que tomar. Eu achei que foi muito específico, mas beleza, foi. E a parte do direito constitucional, administrativo, penal, noções de gestão, nossa, tinha um tanto de coisa lá embaralhada que aí eu fui mais ou menos até porque eu não estudei para essa parte. Na verdade,
o que eu fiz? Eu tentei dar uma passadinha de olhar algumas coisas de política de saúde, mas óbvio que eu não ia imaginar que a VUNESP ia me cobrar quais são as vacinas obrigatórias da gestante, porque eu acho isso muito específico. Eu acho que isso não faz nem sentido cobrar para cargos tão aleatórios assim, porque não era um cargo de médico, não era de enfermeiro, era de assistente social, então isso não tem nada a ver. Mas, enfim, passou. Eu acho que da mesma forma que pode ter sido difícil para mim, deve ter sido difícil para outras pessoas também. Um conhecimento específico, denso, cansativo, mas dentro do que era esperado. Eu, pelo menos, Thaís, eu tenho no meu imaginário, mesmo sendo uma concurseira mais antiga, eu tenho no meu imaginário, quando a gente fala de provas de alto nível, de TRF, de TSE, de STM, STJ, eu imagino provas robustas, provas densas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e aí quando vem a VUNESP, nessa lógica do TRF3, mesmo que sim, tenha sido uma prova densa, pelo menos um conhecimento específico, eu acho que não foge do que é a lógica do órgão. Então, achei o português até muito fácil, pensando numa lógica de TRF, raciocínio lógico muito tranquilo para uma lógica de TRF, até essas questões de política de saúde, tinha uma questão de direito administrativo que falava da 8.112, tinha uma outra questão de direito penal que falava sobre corrupção ativa e peculato, então não vi assim nada demais. Mas o conhecimento específico em si me deixou um pouco cansada, não sei como é que eu fui, vamos ter que aguardar, mas para mim o que foi sucesso foram os estudos de caso. Manha. Eu achei muito bom os estudos de caso. Um falava sobre o ECA, acho que um era sobre o ECA e as entidades de internação de adolescentes que cometeram atos infracionais. Então, eram duas questões discursivas, então as duas não foram no mesmo modelo. A gente teve um estudo de caso que você tinha que discorrer sobre os instrumentais e procedimentos que o assistente social deveria utilizar em um caso específico que foi narrado. Esse era um estudo de caso. A outra discursiva não era estudo de caso, era formato de questões discursivas e eram duas questões que você tinha que resolver. Então, na verdade, foram 3 textos, um completo e os outros 2 eram questões menores que você poderia fazer, inclusive em um parágrafo ali de 10 linhas mais ou menos, seria já o suficiente. Fato é que eu gostei bastante, fiz uma boa gestão do tempo, por isso que eu acho que é muito importante fazer prova e eu sempre vou me policiando ao longo do tempo, porque quando eu tô com a prova, eu sempre falo isso com os meus mentorandos. A gente tem que ter um momento de se conectar, porque quando a gente se conecta e a prova chega e você pode abrir, é você e a prova. Não importa quem tá do seu lado. E eu sou sempre assim. E aí eu abri a prova para dar uma folheada, eu vi a questão de raciocínio lógico, eu vi que tava muito fácil, eu já fui nas duas, já finalizei. Depois eu fui na parte do direito, finalizei. E aí depois que eu fui olhar o estudo de caso, eu sempre olho ele antes. Mas eu tava tão intertida, para mim tava tão tranquila, eu fui fazendo, e aí depois eu fui no estudo de casa, eu falei, não acredito que é isso. E aí eu escrevi. Eu tenho um problema que eu escrevo muito. Então eu escrevi todas as linhas disponíveis e eu sou sempre assim. E aí, quando eu tinha feito tudo, quando eu olhei lá para a marcação do fiscal, tinha dado 1 hora. Em 1 hora de prova eu já tinha feito as 3 discursivas e já tinha feito, inclusive, algumas questões de raciocínio lógico, de política de saúde e de direito. Eu já devia ter feito ali umas 10 a 15 questões. E aí eu falei, pronto, tá na hora de desacelerar. Aí eu desacelerei, comecei a fazer o conhecimento específico, bem devagar, analisando, pensando, refletindo, dei aquela pausa estratégica, beber água, banheiro, respirei, voltei, fiz a parte de português, passei tudo a limpo ali da discursiva no caderno. Eu acho a VUNESP super organizada, porque tem caderninho para discursiva, naquele tanto de folha solta que você fica confuso. Então, tudo organizadinho, separado, ali no caderno. Achei interessante que o caderno da discursiva, você escrevia o rascunho de lado e a oficial de outro. Quem não presta atenção, às vezes até pode se confundir. Por isso, pessoal,
Muito importante, ler tudo, tá? Ler tudo certinho. Eu achei eles bem rigorosos em relação às margens, a lugares que eu não podia escrever. Normalmente eu escrevo em tudo que é lugar que é branco, que tem espaço, e lá tava claro que não podia escrever. Então eu tive que me concentrar ali realmente nas linhas, mas deu para fazer tudo. E ao final, quando já estava próximo de poder ser liberado do período de sigilo, aí eu comecei a passar limpo com bastante calma e voltei naquelas do serviço social que eu não tinha marcado, que eu tinha ficado em dúvida. Eu sempre deixo as em dúvida pro final, porque aí eu já acabei mesmo e eu posso gastar a minha energia. E eu sempre tento pegar as outras que eu já sei para eu não perder tempo e até para depois eu não me confundir em razão do cansaço. Fato é que foi sucesso. Na hora que passou o período de sigilo, eu até fiquei assustada porque muita gente levantou. E eu não achei uma prova tão fácil assim para o pessoal sair levantando. E aí eu falei, das duas, uma. Ou o pessoal tá muito bem, muito preparado mesmo, ou então o pessoal tá fazendo de qualquer jeito, jogo a toalha e afins. Não sei, até queria saber de você no comentário. Então você coloca aqui para mim no comentário se você fez a prova, o que você achou e se o pessoal começou a levantar, porque eu não entendi foi nada. E aí o pessoal foi levantando, indo embora, eu falei, show, eu vou ficar aqui, eu não importo com isso. Fui lá fazendo, anotei todo o meu gabarito bonitinho para poder trazer e conferir, que vai sair na terça-feira, que provavelmente é o dia que você vai ver esse vídeo. E aí, né, falando de modo geral, agora em relação à organização em si, achei os fiscais muito bem preparados, fiscais educados, eu fiquei chocada, uma organização melhor do que o que foi no TJSP, eu achei, assim, impecável a organização. A faculdade que eu fiz a prova, que era na FMU do Liberdade, não tinha elevador, eram 4 lances de rampa, mas isso pra mim também não achei que foi problema, foi sucesso, tudo tranquilo. Outro ponto que eu achei também, mesmo os fiscais sendo bacanas, bem preparados e tal, eu achei que eles não exigiram tanto em relação às regras. Lá tava explícito, tinha que deixar as orelhas à mostra. Eu vi várias pessoas de cabelo longo que não tava mostrando a orelha. Então tem umas coisinhas assim que eu achei que poderiam ser melhor, mas acho que nada que prejudicou. E uma outra coisa também, que eu não sei por que a VUNESP ainda não aderiu, é em relação ao lanche, né? Então a pessoa leva o lanche do jeito que quer, com rótulo, garrafinha escura. Então eu acho que é legal essa padronização das bancas, né? A FGV usa sempre isso, que tem que ser garrafinha transparente, sem rótulo, o lanche tem que estar no saquinho transparente. Eu acho que isso é bom, garante mais lisura no processo. Então, sim, eu acho que fica faltando isso, mas em relação à VUNESP em si, não foi desse concurso, porque de fato ela faz isso nos outros também. Mas em relação ao banheiro, detector de metais na ida e na volta, fiscal te acompanhando, eu achei isso bem tranquilo. A sala estava um pouco barulhenta por conta do ventilador, mas não tem o que fazer, né? Por isso que é bom. E uma coisa que eu sempre falo é a gente sempre treinar em condições adversas. Não dá para treinar sempre no melhor dos mundos. Treina com uma televisão ao fundo, longe, né? Não é pra você ficar olhando pra televisão. Mas com uma televisão ao longe ali, com um barulhinho, né? Porque pra você conseguir treinando em condições que não sejam só as ideais, de uma sala super silenciosa, eu acho que é importante. Então, de modo geral, essas foram as minhas percepções. Eu encontrei 2 pessoas lá que me seguiam. Então, de modo geral, eu queria deixar um beijo pra vocês duas, que eu sei que vocês vão ver esse vídeo. E eu gostaria de saber de você, que fez essa prova, o que você achou, quais são as expectativas, o que você tá esperando. Coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber quais foram as percepções de vocês. E em breve temos aí gabarito, temos resultado e eu espero que seja feito o melhor pra você.